Dia, tudo bem, meus pequenos? Bom dia, meus pequenininhos. Como é que vocês estão? Eu vontade de conhecer vocês, mas ao mesmo tempo preocupada. Espero que vocês fiquem em casa por enquanto. As vacinas já estão sendo distribuídas e se tudo der certo a gente retorna para a sala de aula, né? E hoje a gente vai começar mais uma aulinha de história. E daí o tempo. Qual o tempo que a gente precisa? Aquele que você precisa para aprender, tá bom? E vocês sabem que eu sou a professora Rosineia e a gente vai iniciar mais uma aulinha de história, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de um conteúdo que eu particularmente sou apaixonada, principalmente apaixonada pelo continente não todo, que é o continente africano. Mas a gente vai falar do Egito Antigo. E daí, vocês sabem? Sei não, hein? E as pirâmides, onde que elas ficam? A Esfinge e o Rio Nilo. Onde que fica, será tudo isso? Vamos lá para nossa aulinha? Vamos? Então, vamos lá, né? A gente vai falar sobre a África Antiga. Eu sou, assim, uma apaixonada, né? Por esse continente. Aliás, eu sou apaixonada por gente, né? Então, por cultura, por diferenças. Então, vocês imaginam que eu sou apaixonada por tudo isso. Mas até pouco tempo, a África foi tratada pelos estudiosos europeus como um continente sem história. Vocês acham isso verdade? Vocês acham realmente que a África não tem história? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês acham que os europeus fizeram isso? E os estudiosos disseminaram a ideia de que os africanos eram um povo sem cultura. Será, gente? Ai, eu acho tão lindo tudo que acontece lá. Vocês acham que é sem cultura? Vai, pensa comigo. Que não merecia ser objeto de estudo científico. Será? O que eles têm de diferentes? Eu acho que isso é discriminação. Vocês não concordam? Então, gente, graças a Deus hoje a história, ela abrange todos os povos, todas as culturas, na quais a gente tem que respeitar e valorizar, porque não existe cultura superior à outra. E a gente vai falar nessa aula sobre o Egito Antigo e o Reino de Kush. Por que é separado? Por que vocês acham que a gente vai falar sobre um e depois sobre o outro? Vamos lá, vamos descobrir o que tem de diferente. Então, a gente vai começar primeiro pelo Antigo Egito, né? A civilização egípcia, ela se desenvolveu na área desértica da África, né? Às margens do rio Nilo, segundo muitos estudiosos, uns 8.000 a.C., ela era ocupada por povos seminômades e que vivia da caça, da pesca, coleta de frutos e cereais. E a partir de 5.000 a.C., vários desses povos haviam se tornado sedentários. A gente falou nisso, né? Na época em que a população era nômade, seminômade, depois passa a ser sedentária, formando assim as primeiras vilas, posteriormente as primeiras cidades. Aqui a gente observa que tem dois Egitos, né? O Baixo Egito e o Alto Egito. E o que aconteceu com ele, hein? O que aconteceu com o Baixo e o Alto Egito? Então, para melhor enfrentar as disputas, os membros das comunidades agrícolas foram se unindo e formaram dois reinos distintos, que é o Baixo Egito e o Alto Egito. E cerca de 300 anos depois, em 3100 a.C., um governante do Alto Egito chamado Menes unificou os dois reinos e tornou-se o primeiro faraó egípcio. Ele assumiu o controle dos nomos, criando assim um estado unificado. E vocês já ouviram falar dos faraós, né? Quem são os faraós? Já ouviu falar? Já ouviu falar dos faraós? E das pirâmides, as 3 maiores pirâmides e as demais pirâmides. Já ouviram? Então vamos lá. E aqui nós temos a organização social do Antigo Egípcio, né? Nós temos aqui, né, uma pirâmide para mostrar que nós temos os faraós, que é a pessoa mais importante do Egito, que era considerado deuses. Aí nós temos os nobres e os sacerdotes. Aí nós temos os soldados, os escribas,
os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, posteriormente, na base da pirâmide, nós temos os escravos. E sobre a função de cada um, vocês vão estudar sozinhos. Vamos ver qual era a função de cada um no Antigo Egito, tá bom? Eu vou deixar lá para vocês depois me explicar sobre o que fazia cada uma dessas camadas sociais do Egito Antigo. O que nós temos? Nós sabemos que no Egito eles eram politeístas. Isso quer dizer o quê? Que eles acreditavam na vida após a morte, né? E daí eles acreditavam também que as pessoas iam voltar e recuperar o mesmo corpo, né? Então eles começaram um processo de mumificação, na qual é a preparação dos corpos, e a gente usa essa preparação até os dias de hoje, né? Então, assim, nós temos muito do Egito Antigo. Olha para você ver o avanço da medicina da época, muito avançado, né? Então, ó, aqui nós temos, a crença principal era a vida após a morte, ó. Já que, segundo a mitologia, seriam recebidos por Osíris no reino dos mortos. Para eles, quando uma pessoa morria, a alma saía do corpo, mas logo depois retornava. Então, eles acreditavam que voltava para o mesmo corpo. Por isso, essa preparação toda de manter o corpo saudável, né? O corpo menos danificado possível. Para que a alma pudesse reencontrar seu corpo, deveria conservar de forma original. E daí eles faziam o processo de mumificação. E o que é mumificação? Eu ia colocar outras imagens aqui para vocês, mas achei meio forte. Então, deixei só essas daqui mais fácil. As múmias eram preparadas por sacerdotes especiais, utilizando facas afiadas. Entre eles, primeiro removiam os órgãos internos do corpo. O fígado, os pulmões, o estômago, os intestinos eram colocados em recipientes denominados vasos canopos e sepultados com a múmia, né? O coração, tido como centro da inteligência, ficava no lugar. O cérebro era, em geral, descartado. Então, nós temos aí a preparação dos corpos, né? Vocês sabem que essa técnica é utilizada até os dias de hoje, principalmente quando precisa mandar o corpo de um local para um outro, ou precisa preservar ele por mais tempo. E é uma coisa que a gente vê diferente aqui, ó, que hoje a gente sabe que a base de tudo é o cérebro, né? E lá eles consideravam o coração, né? Mas vamos prosseguir aqui para ela não ficar extensa, tá bom? E por volta de 3100 a.C., os egípcios criaram um completo sistema de escrita chamada de escrita hieroglífica. Esse sistema utilizava diferentes sinais para representar ideias de sons da falas. Então, aí nós temos o tipo de escrita dos egípcios, né, através desses códigos, né, dessas imagens aí, para eles conseguir se comunicar. Então, a escrita dos antigos egípcios era chamada de hieroglífica. E aqui eu deixei algumas imagens para vocês, né? Como eu disse anteriormente, é uma civilização apaixonante, né? Então, nós temos várias imagens aí de como era o dia a dia deles, né? E aqui nós temos as famosas pirâmides, né? As 3 maiores pirâmides, que é Quéops, Quefren e Miquerinos, Quéops, Quefren e Miquerinos. E aqui nós temos a Esfinge. Então, aqui é só algumas imagens para poder deixar um gostinho aí para vocês buscar um pouquinho mais sobre o Egito Antigo ou até do Egito atual. E agora, professora, que vamos estudar? Você falou lá na frente que a gente ia estudar sobre o Egito Antigo e o Reino de Kush. E agora? A gente vai aprender sobre eles. Por quê? Porque é diferente aí, professora. O que a gente vai aprender agora? Vamos lá, meus amores, vamos? Então, nós temos aqui, ó, o Reino de Kush, que é dos faraós negros, né? A Núbia, onde se formou o Reino de Kush, era uma região localizada no sul do território egípcio, também as margens do rio Nilo, né? A gente já falou que a base de tudo do Antigo Egito era o rio Nilo, primeiro devido ao crescente fértil, né? Então, é nessa região que se desenvolveu toda essa região, a margem do rio foi desenvolvendo algumas civilizações. Essa região era rica em jazidas de ouro, ferro,
pedras preciosas, como eu disse, habitada por diferentes povos, entre eles estavam os cuxitas. A riqueza natural da região atraía a atenção de povos estrangeiros, então vocês imaginam que havia disputa o tempo todo dessa região. As principais cidades do reino de Cuxo eram Napata e Meroé. Em Napata, os cuxitas se dedicavam principalmente à pecuária e em Meroé, à agricultura e ao comércio. Então, nesse local, se desenvolveu as civilizações que é chamada dos faraós negros. E também, como eu já disse anteriormente, devido a essa questão de preconceito racista, entre outros, então a gente pouco se ouve falar, né? Quase não se fala sobre os faraós negros, né? Isso é bem complicado, né? Distinguir as pessoas pela cor da pele, religião, raça, opção sexual, isso é muito complicado. É o fim da picada, é a famosa ignorância, né? Então, vamos prosseguir aqui. Então, nós temos aqui, ó, gente, coloquei algumas imagens aqui para poder ajudar vocês, tá? Então, nós temos aqui, ó, localização ao sul do Rio Nilo, entre o século 8 e o século 5 a.C., na região da Núbia. E aqui nós temos alguns aspectos culturais, e aqui nós temos o reino de Cush, né, que é dos cuxitas, e o reino de Cuxo, e aqui nós temos o reino de Meroé, que eu falei que foi uma das primeiras civilizagens. Aqui a gente já falou, eles eram de religião politeístas, tinham cultivo de sorgo, trigo, linho, entre outras coisas, criações de animais, entre várias coisas que ajudavam eles a se manter no dia a dia. E aqui nós temos as famosas Candazes. Quem eram as Candazes, gente? Quem eram essas mulheres que até hoje a gente ouve falar muito? Então, em Meroé governava um rei, ele era o faraó, tá? E uma rainha mãe, que era Candaze, que era escolhida por um conselho para administrar o reino de Cush. Então, aí a gente já vê a importância das mulheres na sociedade egípcias, né? As Candazes exerciam um papel preponderante na organização da família e do Estado, na distribuição de bens da sociedade, da liderança, dos cultos, nos acordos políticos com povos estrangeiros, inclusive nas guerras. Então, a gente observa aí que as mulheres tinham um papel fundamental, gente, naquela época, e a gente já fala de uma época muito antes de Cristo, né? Então, a gente vê o como importante é o trabalho das mulheres. E aqui nós temos as pirâmides cuxitas, né? Essas pirâmides, boa parte delas foram destruídas nos topos, para poder, como a gente falou anteriormente, os egípcios, eles acreditavam que ia voltar no mesmo corpo, então tudo que eles podiam, eles enterravam nas pirâmides, eles achavam que ia precisar. Então, essas pirâmides aqui acabaram sendo destruídas, acabaram destruindo os topos delas para retirar a riqueza. Muitas dessas pirâmides elas foram destruídas na época de Napoleão Bonaparte e seu exército, né, para poder retirar toda a riqueza que havia e acabou destruindo todo o patrimônio histórico. Complexo isso, né? Muito complexo. Pequeno, o bom seria estar em sala de aula. Não sei se deu para aprender alguma coisa, mas para não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui e depois a gente continua. Esse conteúdo todo está no livro didático de vocês vão acompanhando. Beijo e até a próxima.